Vai você Tudo bem, Lu? Eu estou ótima. E você? também. Você sabe que hoje eu pensei em você o dia inteiro, porque hoje é o dia do jornalista. E você é a jornalista que eu mais admiro, né? A Miriam Leitão vem em seguida. E eu queria muito falar com você hoje, né? Ah, É importante esse dia, você não acha, Regina? Principalmente nesse É mundo, né? 7 de abril. Eu tinha esquecido completamente que era o nosso dia hoje. A gente merece, né, Lu? Eu acho que a gente merece, e é um dia para a gente lembrar, por exemplo, né, que se não fossem os jornalistas, a gente não estaria sabendo direito o que está acontecendo ali na Ucrânia, né? Cada governo diz uma coisa, os russos dizem que não mataram, os ucranianos dizem que sim. Se não fosse o jornalista para cotejar essas informações, a gente podia estar sendo enganado, como foram enganadas as pessoas na época da Guerra da Alemanha, não é isso? É. E tem uma coisa ainda. Jornalistas que estão lá correndo perigo de vida, de Correndo, morte, né? correndo perigo de vida Precisa ter bastante coragem. Tem para um estar lá. colega nosso da minha faixa de idade, mais ou menos não, ele era mais velho que eu, o Evaldo Dantas Ferreira, que foi presidente do sindicato bem antes de você ser presidente, que dizia o seguinte, que para ser jornalista precisa ser curioso. Se você não tem curiosidade, procura outra profissão. Esses nossos colegas que estão lá são movidos pela coragem e pela curiosidade. Eles estão querendo saber o que está acontecendo lá. E querendo contar, né, Regina, que essa é a coisa do jornalista, né? Curiosidade. Graças a Ele, essa curiosidade, a essa coragem, nós estamos sabendo o que está é, ocorrendo lá, né? eu acho assim que a grande coisa do jornalista é isso, ele quer o conhecimento não só para si, ele quer distribuir, ele quer que as pessoas saibam o que acontece. E agora, ainda nesses tempos de internet, blogs, informação para tudo quanto é lado, informação é poder cada vez mais. Quem tiver informação certa, saber direitinho o que está acontecendo, pode tomar melhores decisões, né? E aí é que vem a história das fake news, né? Se um jornalista profissional, ele não faz fake news, né? E o jornalista tem responsabilidade com a informação que ele está passando. E é uma pena, porque tem um monte de gente que acredita em mentiras, né? E É, acha que o jornalista é que mente, né? Ele que está falando a verdade, ele está contando, olha, não é assim, olha, tem rachadinha, olha, tem ministro da Educação cobrando para fazer escola na cidade, sendo que é um direito da cidade. Olha, estão comprando ônibus superfaturado. Quem descobre isso tudo? Jornalista. E quem nega isso tudo? O pessoal da fake news, não é isso, Regina? é, é isso aí. E não é à toa, Lu, que os governantes ditatoriais, todos os que têm vocação para ditador, não gostam de jornalista, Não, detestam detestam, né? É, porque, odeiam. porque o jornalista sério mesmo, o partido do jornalista é a informação, né? Eu, muitas vezes, tive que escrever sobre pessoas de quem eu gostava, mas que estavam fazendo algo errado. Ou então não escrever quando elas me ligavam para passar uma informação que só beneficiaria elas. Eu falava, olha, eu não estou aqui para fazer releases sobre você para o jornal. Eu peguei ainda uma época menos difícil, né? Que eu comecei a trabalhar num ano horrível, que foi o ano que o Vladimir Herzog foi assassinado nos porões da ditadura,
Mas dali a morte do Herzog e todo o movimento que se formou para denunciar aquilo, começou uma abertura, né? A sociedade civil foi ampliando a, as possibilidades democráticas, mas você viveu épocas muito difíceis, né, Regina? Você não quer É, contar um pouquinho? não, difíceis não apenas porque eu peguei a ditadura também, mas difícil porque os meios pelos quais a gente era informada eh, eram mais ou menos quase que primitivos, se você for pensar no que é a comunicação hoje, né? Uhum. Então, você tinha telex, mas nem todo jornal tinha telex. A informação vinha por telegrama, por telex. Telefone era dificílimo. Para você, por exemplo, falar com a Europa, você tinha que marcar a hora. Queria falar, você como se comunicava com a telefonista de manhã, você ia falar à noite só. Então, aí a notícia já tinha mudado completamente, né? E, além do mais, eu, por exemplo, trabalhei em um jornal pobre, O Tempo. Nós tínhamos um único carro, um furgão, que era usado pelo repórter que iria fazer a reportagem mais distante, né? E Uhum. as outras matérias, você ia de ônibus, Nossa, Regina, jura? visão de ônibus, e você tinha que fazer duas, três matérias por dia. O pessoalzinho hoje tem o Google. Não que o Google seja uma coisa perfeita e absolutamente confiável, não é. Daí alguns erros que nossos colegas hoje cometem, né? Confiar demais no Google. De toda forma, você tem telefone, você tem WhatsApp, você tem Face, você tem Twitter, você pode seguir as redes sociais de um político. Você fica sabendo tudo. Então, naquele tempo era bem difícil, Eu bem acho que difícil de o você acesso. obter a informação. Mas era muito gostoso. Regina, você pegou duas ditaduras, não foi? A do Vargas e a ditadura militar. A do Getúlio Vargas eu peguei no finalzinho, né? Aliás, a ditadura, a ditadura, a primeira a primeira vez que ele governou, que era ditadura mesmo, eu É, era criança. você era criança. Segunda vez que ele foi eleito democraticamente, Aham. eu estava na Casper Libero. E a morte dele, o suicídio dele, eu cobri correndo na rua de polícia, porque foi o caos. Alguns dias antes estava todo mundo contra ele, porque não sei o quê, porque a corrupção, porque não sei mais o quê. Quando ele se suicidou, a coisa virou. Então, houve greve, houve passeatas, houve pancadaria e a polícia correndo atrás de grevista. E eu era uma foquinha, né? Correndo de polícia. Eu corri muito de polícia trabalhando, né? É, foi ótimo, foi Não ótimo. correr de polícia, né? Foi quase um batismo de fogo, né? É, é. Eu me lembro que. Ações naquele tempo, Lu, eram muito engraçadas, porque você tinha
intelectuais de primeira linha, né? Na Sim. Gazeta, os colaboradores eram Menotel Picchia, Guilherme de Almeida, Mário de Andrade, que eu não peguei, porque ele morreu em 1945, eu entrei para a faculdade em 1948, 49, por aí. Então, não deu tempo, infelizmente, de eu conhecer o Mário. Mas eu entrevistei, privei, conheci todo o pessoal da semana e dos periféricos da semana. Ao mesmo tempo que você tinha intelectuais, você tinha Paulo Bonfim, por exemplo, Correto. ao mesmo tempo que você tinha intelectuais, você tinha um tipo de jornalista que tinha falhado em todas as profissões e, como tinha falhado em todas as profissões, ia ser repórter. Ai, meu E Deus. esses era difícil a gente lidar com eles. E, ao mesmo tempo, eles não progrediam, porque a vocação Não era aquela. não era aquela. Raramente eu vi alguns desses elementos melhorarem profissionalmente. A maioria ficava naquele ramerrão e tal, então, mas havia gente muito bacana também, muito bacana. As faculdades de jornalismo deram uma modificada nisso, né? É. Deram uma modificada Você grande. fez faculdade, mas pouca gente, né, da tua geração fez faculdade de jornalismo, né? É, eu fui da quarta turma, mas, por exemplo, da minha turma, que nós nos formamos mais ou menos, começamos mais ou menos uns 70, terminamos uns 20, só 3 pessoas seguiram a profissão. Que loucura. Só 3: Fernando Cerqueira Lemos, eu e Araci Amaral. Araci Amaral, grande Araci. Quando Araci, eu fiz a Casper Libero, eu entrei em 75, praticamente 2/3 da classe já estava atuando como jornalista, porque tinha naquela época uma coisa que eu achava muito boa, depois derrubou-se, eu ainda não acho que tenha sido uma boa saída, mas na minha época as redações podiam ter era um terço, acho que era uma isso, porcentagem. estagiários, né? E a gente só conseguia o diploma de jornalista depois que tivesse um ano de estágio, de profissão, o que eu acho, porque não é um bacharelado em jornalismo que faz de ninguém jornalista, eu acho, né? Ah, então, a minha classe quase toda trabalhava já, né? Eu mesma comecei a trabalhar na segunda semana da faculdade, era ilegal, né? Porque deveria ser só no último. E parece que as redações abusaram, os jornais abusaram e isso acabou. Mas foi muito bom, né? Porque a gente entrava reverenciando os velhos, né? Parece que hoje as pessoas não gostam muito de velho, né? Mas, gente, eu tinha o maior orgulho de entrar na redação e estar lá o Cláudio Abramo, o Samuel Weiner, o Dines, que ainda não era velho, sei lá, ele devia ter o quê? Nem 60 anos, era mais novo que eu. Mas era um orgulho aprender com essas pessoas, né? As redações tinham os mais velhos, né? Depois tinha o pessoal por volta dos 50, e depois tinha a gente que estava entrando, não é isso, Regina? É, e comigo aconteceu uma coisa curiosa. Muita gente pergunta se eu não sofri preconceito pelo fato de ser mulher. Eu sofri preconceito muito mais por ter o diploma de
jornalismo do que por ser mulher. Embora fosse. Havia duas únicas mulheres na redação, a Maria Lúcia Sampaio Pinto e eu. Mas o que o pessoal zoava, tinha um colega que depois virou muito amigo meu, que era um brincalhão e tal. Toda vez que eu entrava na redação, de manhã cedo, ele dizia assim: mocinha, trouxe o diploma. Que raiva! As primeiras vezes eu ficava com raiva, depois eu não ligava mais. E esse cara ficou muito amigo meu, demais. E outro dia eu fui buscar uma sobrinha neta minha no trabalho dela. Perguntei assim: qual é a rua? Ela falou: Rua Décio Reis. Eu falei: nossa, meu amigo Décio Reis virou rua. Que Eu coisa, Regina! apoiaria muito ele. Você virou rua, cara. Eu, não, eu tenho diploma e você tem uma rua. Esse cara era o Carlinhos Brickman daquela época. Carlinhos Brickman é um colega nosso que um cara inteligentíssimo, rápido, mas é gozador pra caramba, né? Não Então, perde uma piada, né? Ele tem uma presença de o espírito. Brickman é uma glória. E É. uma redação com o Décio Reis era uma glória também, porque você se divertia muito, morria de rir. Olha, eu vou te dizer, Regina, eu fui muito feliz em redação, muito. Eu amava ir lá para a Folha de São Paulo, depois para o Jornal do Brasil, que aqui era a sucursal. Gente, como eu amava aquilo, como eu era feliz. Não que eu seja infeliz hoje, sabe? Mas meus momentos mais felizes foram sempre em redação, sempre fazendo jornalismo. Eu acho que quando você Gosta do que faz, você fica feliz. Eu também era muito feliz. Eu amava, adorava. Não me incomodava de ficar depois da hora, ou chegar muito cedo, ou trabalhar 19 horas seguidas. Eu gostava, era feliz também. E eu acho assim, e cada vez mais, né? Mesmo agora, que todo mundo tem acesso a um canal, todo mundo pode falar o que quiser, e principalmente agora é que o jornalista é importante, né? Porque ele vai lá e coteja a notícia. Bom, é aquela velha piada, né? O jornalista chega para um cara que acabou de matar alguém e ele diz: Não, eu não matei ninguém. Inclusive porque eu estava na piscina. Aí o outro fala: mentira, como estava na piscina, está um maior frio, está 2 graus abaixo de zero. O jornalista ele ouve os dois e olha para fora e vê que está nevando. E ele escreve a verdade, quer dizer, ele não vai, esse falou isso, aquele falou aquilo. Não, ele coteja as informações, né? Então, assim, então, um diz que estava na piscina, mas era impossível, a piscina estava congelada. Esse é o papel do jornalista, cotejar informação. Hoje eu vi uma brincadeira a respeito do Dia do Jornalista, dizendo que ser jornalista é tão difícil, às vezes, que o super-homem só podia ter essa profissão. Né? E é verdade, né? Ele era o Clark Kent, lembra disso? É isso aí. Eu acho a nossa profissão uma delícia. É sacrificada. No meu tempo, a gente ganhava muito pouco. Lu, houve uma época que jornalista ganhava menos que o salário mínimo de operário. Foi por causa disso que a gente fez a greve de 1961, que foi totalmente vitoriosa e que eu coloco assim a greve de 61 como, se eu for examinar a minha
a minha vida é antes e depois da greve de 61. Você Foi foi uma uma das coisa líderes da greve. maravilhosa. O jornalista ganhava como um profissional sem qualificação, que, infelizmente, existem e são os que ganham menos salário. Essa profissão, por lei, não existia. A gente era um zero à esquerda. A partir da nossa greve, começaram a prestar atenção na gente. Né? E eu acho, sabe, Regina, essa coisa que eu sempre, às vezes, leio, me incomoda, falar assim, não, porque na Segunda Guerra Mundial as informações não vinham, então muita gente não acreditava que estava tendo matança de judeu. Hoje seria impossível isso. E mesmo naquela época, quem furava esse bloqueio, né, da censura que o regime nazista impunha eram os jornalistas, não é isso? Os intelectuais e os jornalistas, né? Os jornalistas estão sempre mostrando o que está acontecendo. Cabe às pessoas perceber que não é um trabalho simples, né? Você, às vezes, leva dias, semanas para checar cada informação que você teve, não é isso? É isso aí. É uma profissão que serve ao próximo. É Nós isso. somos servidores do próximo. É. Nós levamos ao próximo a notícia verdadeira, ou o mais próxima possível da verdade. Agora, Regina, conta alguns casos, porque você deve ter histórias incríveis de gente que você entrevistou. Outro dia, mas esse não foi entrevista. Outro dia eu vi o negócio do Rock Woods, bravo porque você estava dormindo. Mas conta algumas histórias com as quais Ai, você se são deparou. tantas que eu vou te dizer. Eu levei uma descompostura, uma vez, muito bem dada, da Amália Rodrigues, Ah, porque eu fui entrevistar a Amália, sabendo quem era ela, mas sem me informar melhor sobre o que ela tinha feito, o que ela era. É, eu achava que ela era uma grande cantora apenas, né? Cometi esse erro de ir fazer uma entrevista com ela sem saber exatamente o background dela, né? E a certa altura eu perguntei para ela: quantos por que a senhora nunca fez filmes? Ela falou: ó, rapariga, eu já fiz 11 filmes. Ai, meu Deus do Quando a céu, que gente vai vergonha. entrevistar uma pessoa, a gente deve saber tudo sobre a vida da pessoa. E você faz uma pergunta tola dessa. Bom, foi. Eu já tinha aprendido na Casper Libero que não se entrevistava ninguém sem saber o background da pessoa. Mas fui fazer a entrevista de sopetão e levei uma descompostura. E não tinha Google, né, Regina? Porque hoje você vai lá, Google. Eu me lembro na Folha, quando eu queria pesquisar um assunto, era um problema. Você subia até a O área de arquivo. arquivo, pedia a pasta e era aquele negócio, afasta arquivos, arquivos, aí vem aquela pasta cheia de recorte, mal ajambrada. A Abril tinha um departamento muito bom, que era o DDoC, né? Mas a gente nem tinha tempo de pesquisar. Hoje, você vai, pega, suponha que você vai falar com a Amália Rodrigues, você põe ali no Google, vai vir uma outra coisa de não verdadeira, mas vai vir que ela fez 11 filmes, que é isso. É, pois é. Então, olha, as coisas que me aconteceram a vida inteira foram ótimas, foram, sei lá. Tem muitas dessas histórias no seu blog, Olha, né, Regina? eu anoto isso e a gente faz uma live sobre essas histórias todas. Porque é isso, né? Você não parou de escrever, você tem lá o seu blog,
fez livros, fez peças de teatro, está pensando em fazer mais uma, não é isso? Você não parou, né? Não dá para parar, né? Não, Quem, não dá para quem parar. velho que para enferruja. Já E dizia meu jornalista pai. nunca se aposenta, jornalista é sempre jornalista, né? Eu acho que a gente tem é que dar os parabéns para todos esses nossos amigos que estão aí no fronte da batalha, né? Do jornalismo diário e nos alertando, não é isso, Regina? Todos merecem os nossos aplausos. É isso mesmo. Um abraço para todos, um especial para Miriam Leitão, que foi extremamente desrespeitada por um dos filhos desse presidente inesto. Impressionante, impressionante. É um Que absurdo. família cristã. A Miriam Leitão, com 19 anos, foi presa porque ela era uma pessoa de oposição à ditadura, estava grávida, imagina que perigo, né? Uma grávida podia oferecer, e foi torturada e colocaram uma cobra na cela. E o filho do Bolsonaro foi o Carlos, né? Ou foi o Eduardo, porque eu confundo, porque são mau caráter do mesmo jeito. Falou que nem a cobra tinha aguentado ela, não foi isso? Coitada da Medo da cobra. Um cobra, ou a absurdo. cobra está com medo de você, alguma coisa assim, totalmente desrespeitoso. Por quê? Porque tem ódio porque ela é mulher e eles são todos misóginos, e tem ódio porque ela é uma super profissional, né? É uma grande jornalista, escritora, e que vive do dinheiro que ela ganha com o suor desse trabalho, ao contrário da família ali, que está pendurada em governo, em Câmara, em Congresso, levando o nosso dinheiro para fazer maldade. Não é isso, Regina? Então, nesse dia 7 de março, de abril, dia do jornalista, nós só podemos dizer: viva Miriam Leitão! Viva Miriam Leitão! É isso aí, Regina, e viva a Regina!